Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu vou responder a dúvida do Stilf. Eu não consigo pronunciar o seu nome direito, você me perdoe. Mas a dúvida que ele me mandou é muito pertinente. É uma dúvida de uma fração modular, né? Que os alunos têm grande dificuldade em enxergar isso daqui. Então, olha só. A expressão módulo de x menos 2 sobre x menos 2 é igual a letra A, 1, letra B, menos 1, letra C, 1 ou menos 1 e a letra D, 1 e menos 1. Como é que a gente vai fazer essa, Stilf? É o seguinte, toda vez que nós temos, por exemplo assim, 5 sobre 5, uma fração aparente onde o numerador e o denominador são iguais, a resposta dela é igual a 1, porque 5 dividido por 5 vai dar 1. E toda vez que eu tenho o mesmo número, porém em cima, no caso, ou embaixo é negativo, né? Menos 5 dividido por 5. Isso nós temos menos 1. Isso vai dar menos 1. E é exatamente o que vai acontecer ali em cima, tá? O que eu tenho que enxergar? Bom, o módulo, que é o que está no numerador, significa a distância entre o número até o zero. Essa distância é sempre positiva. Então, se nós temos, por exemplo, assim, o módulo de mais 5, ou seja, a resposta do número inteiro 5 até o... A resposta não, perdão, a distância do número 5 até o zero é 5 unidades, ou seja, 5. Agora, se a gente já tem um módulo de menos 5, seria, né, aqui à esquerda, né, da reta numérica real. Então, a distância do menos 5 até o zero também é 5. Por isso, a ideia de módulo é sempre positiva, porque representa um tamanho, um comprimento, tá? Então, o que eu tenho que enxergar, Stilf? Se ali em cima, x menos 2 representar um número positivo, o módulo de x menos 2 é x menos 2, ou seja, é só tirar a barrinha, que é o caso aqui do 5, ó. Então, seria, se for mais 5, eu só tirei a barrinha, que é 5. Então, se x menos 2 representa um número positivo, né? Então, é só tirar a barrinha. Então, eu teria na fração x menos 2 em cima, dividido por x menos 2 embaixo. E quando eu tenho uma coisa igual a ela, na divisão, isso dá 1. Agora, se a minha expressão que está dentro do módulo representar um número negativo, por exemplo, se o meu x for igual a menos 10, eu teria aqui, ó, menos 10 com menos 2 daria menos 12, e o módulo disso seria mais 12. Ou seja, o que eu faço? Então, quando o que está dentro do módulo é negativo, nós trocamos o sinal do que está dentro do módulo, tá? Ou seja, é menos o que está dentro do módulo. Então, se o módulo de x menos 2, se o que está escrito dentro, x menos 2, for negativo, isso aqui é a mesma coisa que menos x menos 2. Nós temos que trocar o sinal da resposta de x menos 2. Então, pensando na fração, eu teria menos x menos 2 dividido por x menos 2. É o que eu comentei aqui, ó, como se fosse menos 5 dividido por 5, que daria menos 1. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma expressão em cima e uma mesma expressão embaixo, porém a de cima é negativa e a de baixo é positiva. Então, é como se fosse um jogo de sinais. Menos com mais dá menos. Então, isso aqui daria menos 1. Então, eu tenho resposta. Serve tanto o 1 quanto o menos 1. Depende do que está dentro do módulo. Se o módulo é positivo, a resposta é 1. O que está dentro do módulo já representa um número positivo, a resposta é 1. Se o que está dentro do módulo representa um número negativo, a resposta é menos 1. Então, a gente teria a opção de 1 ou menos 1 e 1 e menos 1. Então, Stilf, na próxima questão que a gente vai fazer, você tinha me questionado isso, se é o ou se é o e. Nesse caso, eu tenho que pensar o seguinte, só vai ser o e
se as duas condições, as duas respostas forem aceitas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo que acontece? Não. Por quê? Ou eu tenho uma expressão positiva, ou eu tenho uma expressão negativa. Então, a ideia é essa, ou é positivo, e aí a resposta é mais 1, ou a expressão é negativa e a resposta é menos 1. Então, quando isso acontece, eu vou marcar o ou, tá? Então, a minha ideia ou vai valer 1, ou vai valer menos 1, tá? Então, esse e, por exemplo, em matemática eu posso falar assim, ou o número é par ou ele é ímpar. Não tem como ser par e ímpar ao mesmo tempo. Mas, em compensação, eu posso falar que o número, por exemplo, o número 2, ele é par e primo. Ele atende às duas condições. É o único número, inclusive primo, que é par. Então, ele ao mesmo tempo é tanto um número par quanto um número primo, tá? Então, e em matemática é quando as condições podem acontecer ao mesmo tempo, juntas. Nesse caso, a maioria das questões, né, são mais ou menos nesse estilo, a maioria das questões vai ser ou. Eu tenho uma situação ou outra situação. Eu tenho duas respostas diferentes, então elas não acontecem ao mesmo tempo, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu já coloco o resto das suas dúvidas, tá ok? Que são extremamente pertinentes, extremamente importantes para o crescimento aqui do Somatize. Combinado? Tchau!